A necessidade de sódio determina a necessidade fisiológica de sal. Como o sódio é rapidamente excretado ali na urina e através da transpiração, nossa necessidade diária de sal ela pode mudar rapidamente, da noite para o dia. Você sabia que existem diferentes opiniões sobre a necessidade de adição de sal na dieta carnívora? Algumas pessoas defendem baixo teor de sal. Por quê? Porque acreditam que existe sódio suficiente em nossas carnes e que não é necessário sal adicional. Sim, ao longo dos últimos anos assistimos uma guerra contra o sal. Que sal demais é ruim para a saúde, que sal retém muito líquido, que sal aumenta a pressão arterial. Não é à toa que as comidas nos hospitais são comidas sem sal. Em outro vídeo eu vou abordar melhor sobre a importância do sal para uma boa saúde, não só para a dieta carnívora, mas neste aqui eu quero falar sobre a importância do sal, principalmente nas dietas baixas em carboidratos e na dieta carnívora. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Lua Ferrari, nutricionista, sou especialista em dietas low carb, cetogênica e dieta carnívora, e essa é uma dúvida muito comum nas minhas redes sociais, dos meus alunos e também dos meus pacientes. Quanto de sal colocar? Qual sal comprar? Em que momento tomar? A verdade é que a maioria de nós precisamos adicionar mais sal para uma boa saúde. Não é para ter medo do sal. Eu costumo sempre dizer assim, que as pessoas têm medo do pó branco errado. Não é para ter medo do sal, é para ter medo do açúcar, da farinha de trigo e de outros pozitos brancos que existem por aí. Mas vamos por partes. O que é o sal, Lua? Sal é uma substância branca e cristalina que adicionamos aos alimentos para realçar sabor, temperar. Ele também é usado como conservante e ele também desempenha um papel importante na cura, na defumação e no processamento de alguns alimentos. De onde é que vem o sal? Da água do mar, dos lagos evaporados ou minas nas profundezas da terra. Sal e sódio são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O sódio é um mineral que é encontrado naturalmente em pequenas quantidades em muitos alimentos, inclusive. Tem sódio de forma natural na carne, no leite, no iogurte, em certas frutas tropicais e também em vegetais como aipo, beterraba, algas marinhas, alcachofra. O sal é, na verdade, sódio combinado com cloreto, que é outro mineral. Dependendo do tipo de sal, o sal é composto principalmente por 40% de sódio e 60% de cloreto. Isso significa que 5 gramas de sal, que é aproximadamente ali uma colherzinha de chá, contém cerca de 2 gramas de sódio. O que é importante você entender? O sódio é um mineral essencial. Tudo que é essencial deve vir da sua dieta porque o seu corpo não consegue produzir. Tá? E o nosso corpo usa. Mas o sal, cloreto de sódio, é a maneira, ou deveria ser, dominante de consumir esse mineral. Você sabia que com a dieta padrão atual, a maioria das pessoas obtém 90% do sódio do sal adicionado aos alimentos processados? E outros também vêm de bicarbonato de sódio em produtos de panificação, bolachas e biscoitos? Pois bem, o sódio é um mineral e um eletrólito. Ele ajuda a manter o quê? O equilíbrio dos fluidos dentro e fora das células do corpo e também ele funciona ali na maneira como os nervos e os músculos funcionam no corpo. E qual é a importância do sódio? Ele é o eletrólito mais concentrado no sangue e ele ajuda a manter o delicado equilíbrio químico e fluido dentro e ao redor das nossas células, mantendo a pressão arterial, ele participa ali da contração muscular, ele conduz impulsos nervosos. Mais de 85% do sódio em nosso corpo é encontrado no sangue e no fluido linfático. O sódio no seu corpo, ele é regulado pelos seus rins, pelo seu sistema nervoso central e pelas glândulas das suprarrenais. Então, quando os níveis de sódio no sangue eles aumentam muito, o seu cérebro responde deixando você com sede. Olha como o corpo é lindo. Fazendo com que você beba mais água. Para quê? Para você eliminar esse excesso de sódio que vai ser excretado na urina.
Se você come pouco sal, o que é que acontece? Suas glândulas suprarrenais vão liberar um hormônio chamado aldosterona, tá? Esse hormônio ele vai estimular os rins a reterem sódio. Então, no entanto, isso pode ter efeitos adversos sobre vários outros hormônios no corpo e níveis, inclusive, de potássio. Por quê? Porque o seu corpo faz ajustes. Ele é tão inteligente que ele vai fazer ajustes para permanecer equilibrado e estável em todos os momentos. Nosso corpo, gente, é tão sábio, é tão sábio. E aquele sódio que seu corpo ele perde através da urina e do suor, ele deve ser substituído. E aí vem a pergunta, Lua, mas quanto de sal usar? Qual é a quantidade, Lua? Qual é a quantidade ideal? Essa quantidade, ela vai variar consideravelmente dia a dia. Por quê? Porque vai depender do clima, né, da temperatura do dia, da intensidade da duração da sua atividade física, da quantidade de água consumida naquele dia, do estado geral de saúde daquela pessoa e de muitos outros fatores. O que a gente sabe é que beber muita água sem substituir o sódio perdido pode ter consequências devastadoras. Quais são os níveis normais de sódio no nosso sangue, tá? O sódio ele pode ser medido em exames de urina, no sangue e também em minerais no cabelo. Os exames de sangue eles mostram uma faixa normal entre 136 e 145 mmol por litro. Então, enquanto os marcadores sanguíneos eles mostram os níveis de sódio sérico naquele momento em que é colhido, tá? Por quê? Porque vai ter, né, variações. Os testes minerais do tecido capilar, eles mostram a média de níveis minerais de sódio, por exemplo, de 3 meses nas células. Então, se você estiver aí tendo uma dificuldade em equilibrar eletrólitos em uma dieta com menos carboidratos ou uma dieta carnívora, os testes de tecido capilar são uma ótima ferramenta para a gente chegar à causa raiz. Mas aí tem que ter uma nutricionista te acompanhando, avaliando tudo isso, tá? Quando a gente está com níveis baixos de sódio no corpo, que é chamado de hiponatremia, é uma condição extremamente perigosa, a qual há muito pouco sódio ali na nossa corrente sanguínea. Quais são os sintomas de baixo sódio no corpo? Dor de cabeça, fraqueza, vertigem, espasmos musculares, náuseas e vômitos. Pode ocorrer devido à hidratação também excessiva, tá? Então é o que a gente chama de intoxicação por água. É aquela hidratação que é inadequada, tá? E uma inadequada também reposição do sódio durante o exercício, especialmente em clima quente, por exemplo. Medicamentos como pílulas anticoncepcionais, como corticoides, estrogênio, antibióticos, alguns antidepressivos, heparina, diuréticos, lítio, alguns medicamentos que são auxiliares da pressão arterial, também podem reduzir esses níveis de sódio no nosso sangue. Desnutrição, não apenas não comer o suficiente, mas não comer alimentos ricos em nutrientes em quantidade suficiente. Quer ver outra coisa? Altos níveis séricos de glicose, altos níveis de triglicerídeos, altos níveis de séricos de proteína, né? Proteína alta no sangue. Desequilíbrios das glândulas suprarrenais, uma tireoide hipoativa, pessoa que tem hipotireoidismo, algumas doenças cardíacas, algumas doenças renais, a pessoa que não urina o suficiente, doenças hepáticas como a cirrose, fibrose cística, olha quanta coisa, gente, doença de Addison, excesso de cerveja e de outras drogas recreativas. Quem faz uso de diuréticos, laxantes o tempo inteiro, tende a fazer com que caia os níveis de sódio da corrente sanguínea. Excesso de diarreia também, tá? E as cetonas no sangue. Por quê? As cetonas, que são produzidas por uma dieta, né, cetogênica, podem causar uma necessidade extra de sódio. E quais são as razões para níveis elevados de sódio no sangue? Sede extrema é um sinal de nível levemente alto de sódio, para que o corpo ele possa eliminar o excesso de sódio pela urina. Então, a pessoa sente muita sede. Mas em casos mais sérios pode levar até a derrame ou convulsões. Excesso de carboidrato processado,
excesso de alimentos processados, tá? Com sal iodado, principalmente. Diarreia também e vômito, pode dar tanto baixo sódio como alto sódio. Sudorese excessiva, desidratação causada por medicamentos como diuréticos também e lítio. A doença renal também pode causar problemas no equilíbrio dos níveis de sódio. Ela pode tanto aumentar como diminuir. Altos níveis de hormônio aldosterona também. Então, muitas vezes, quando o corpo está estressado, o excesso de aldosterona é produzido pelas suprarrenais e, por sua vez, vai reter mais sal no nosso corpo. Estou retida, estou estressada e estou retida. Então, o desequilíbrio nas glândulas suprarrenais, o uso excessivo dessas glândulas acabam fazendo com que ocorra altas saídas de cortisol. E aí a gente tem também desequilíbrios de função renal, diabetes também, medicamentos, eu já falei, né, lítio, laxantes, diuréticos, tudo isso podem tanto aumentar como diminuir o sódio. Então, equilibrar os eletrólitos é fundamental para uma boa saúde e também é essencial para se manter bem na dieta carnívora. Um estilo de vida com a dieta rica em açúcar, rica em carboidrato, um estilo de vida com muito estresse, com exercícios excessivos, com alimentação pobre, insuficiente, com sono insuficiente, pode causar necessidade de mais sal. E aí a gente pensa, olá, suprarrenais, olá, aldosterona, você acaba interferindo nelas. Será que não culpamos o sal injustamente ao longo desses anos? Será que o problema não está no desequilíbrio adrenal e eletrolítico que esses estilos de vida de alto estresse, de consumo excessivo de carboidrato causam em nossos corpos? Existe uma controvérsia ali sobre a ingestão de sal, tá? O que é uma ingestão diária saudável de sódio? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta que gera bastante discussão ali, que gerou, na verdade, bastante discussão nas últimas décadas e que gera ainda, tá? Para a grande população. Porque a gente recebe uma orientação baseada no mecanicismo, né? De acordo com as principais organizações de saúde nos Estados Unidos e na Europa, quase todos nós consumimos muito sódio regularmente, principalmente de alimentos processados. Então, eles recomendam a redução drástica do consumo de sódio para evitar a pressão alta, para diminuir o risco de doença renal, doença cardíaca, né? Então, qual é a orientação deles, né? Europa e Estados Unidos. O equivalente a apenas 1 colher de chá por dia. Por exemplo, as diretrizes dietéticas para americanos entre 2015 e 2020 especificam que as pessoas não devem ingerir mais de 2,3 gramas de sódio por dia, o que equivale a aproximadamente 1 colher de chá. A Associação Americana do Coração vai ainda mais longe e reduz a orientação para menos de 1,5 gramas de sódio por dia, que é aproximadamente 3/4 de 1 colher de chá por dia. Já a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda o limite de 5 gramas de sal por dia, que é o equivalente à nossa ingestão de sal, a 5 gramas de sal, que vai dar ali mais ou menos 2 gramas de sódio por dia. No entanto, essas recomendações elas foram publicamente criticadas por vários pesquisadores e médicos que trabalham com dietas baixas em carboidratos, com dietas baseadas em comida de verdade. E aí teve um médico, o James, que ele publicou artigos dizendo que nossa necessidade evolutiva de sal ela é clara e sugere que a redução do consumo de sal ela seja uma redução injustificada. Ele também escreveu um livro chamado The Salt Fix, que em breve eu vou explorar mais aqui no canal, onde ele discute os riscos potenciais aos processos celulares e doença crônica futura ao consumir menos de 3 gramas de sódio por dia. Ou seja, ele fala, não consome menos do que isso, tem que consumir mais. O especialista em dieta cetogênica, Stephen Finney, declarou que a restrição ao sódio como uma política nacional é cada vez mais aparente, como uma casa ali construída sobre areia. E outros especialistas também vêm dizendo que a ingestão excessivamente baixa de sódio pode ter consequências adversas graves à saúde. Existe alguma evidência de que seguir uma dieta com baixo teor de sódio enquanto saudável pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver doenças crônicas futuras? Será que existe?
Não, gente, não existe. Estudos de alto nível de evidência científica não encontraram que a restrição de sódio reduz o risco de doença cardíaca em pessoas saudáveis com pressão arterial normal. Foi feito um estudo sobre a ingestão de sódio de mais de 100 mil pessoas que vivem em 17 países. 17 países. E ao analisar a relação entre hábitos de saúde e risco de doença, os pesquisadores descobriram que, embora consumir mais de 7 gramas de sódio por dia estivesse associado a um aumento do risco de ataque cardíaco e morte em pessoas com hipertensão estabelecida, obter menos de 3 gramas de sódio por dia também estava ligado ao aumento do risco de doença cardiovascular, tanto em pessoas com a hipertensão já instalada, quanto naquelas pessoas com a pressão arterial ainda normal. Os pesquisadores descobriram que consumir entre 3 e 6 gramas diárias de sódio estavam ligados ao menor risco de doença cardíaca e morte precoce. E a nossa orientação é que a gente coma menos, do que isso. Outros especialistas sugerem que as recomendações gerais de baixo teor de sódio podem ter consequências ruins na saúde de muitas pessoas, como aumento da resistência à insulina, que tem sido demonstrado em vários testes de restrição de sal em adultos saudáveis, inclusive. Então, se a gente restringe o sódio por mecanismo fisiológico, a gente faz com que os rins retenham mais sódio, o que é ruim para o corpo. E aí, para finalizar, pessoas em dietas com pouco carboidrato, como a low carb cetogênica, ou nenhum carboidrato, como a dieta carnívora, precisam de sal adicional. Quando você segue uma dieta pobre em carboidratos, suas necessidades de sódio aumentam, principalmente ali naquele início da dieta, na fase de adaptação. Por quê? Porque estão ocorrendo ali mudanças na forma como os rins lidam com o sódio. Com a diminuição da ingestão de carboidratos, a gente cai o valor da nossa insulina e com isso a insulina ela leva o sódio. Tá? Então, diminuir o nível de insulina, os rins vão excretar mais sódio e mais água. Se o sódio não for substituído, é provável que você desenvolva sintomas desagradáveis na fase de adaptação, que incluem dor de cabeça, fadiga e principalmente fraqueza. Principalmente esses três, tá? Que estão envolvidos nesse sintoma e nesse sinal. Além disso, uma dieta baixa em carboidratos, composta principalmente por comidas de verdade, não tem muito sódio, especialmente em comparação com uma dieta com alimentos processados. Então, fique à vontade para consumir mais sal na sua comida. Quais são as formas de aumentar a ingestão de sal na alimentação mais baixa em carboidrato? Se a gente for para a parte técnica, consumir cerca de 4 gramas a 7 gramas de sódio, que dá mais ou menos 2 a 3 colheres de chá de sal no dia, geralmente é suficiente para passar por essa fase da adaptação na cetogênica e na carnívora. E muitas vezes essa quantidade pode ser mantida além do período de transição, porque vai depender muito das necessidades individuais, como eu falei lá no início do vídeo. Clima, atividade física, suor. Mas essa orientação não é válida se você tem pressão arterial alta, doença renal ou insuficiência cardíaca congestiva. Mas eu particularmente não sou a favor de ficar limitando a quantidade de sal, ficar noiada com isso. Consuma de 2 a 3 colheres de chá de sal ali por dia e assim sem muita noia. Vai ter um dia que você vai consumir um pouco menos, um pouco mais. Por quê? Nosso equilíbrio de sal ele é autorregulável. A necessidade de sódio determina a necessidade fisiológica de sal. Como o sódio é rapidamente excretado ali na urina e através da transpiração, nossa necessidade diária de sal ela pode mudar rapidamente, da noite para o dia. Então depende principalmente da quantidade de carboidratos também que a gente come. Então a gente não pode definir a quantidade diária recomendada, porque depende de cada pessoa, do seu hábito alimentar, do nível de treinamento, da quantidade de carboidrato que comeu na dieta, Se a pessoa estiver numa dieta low carb, numa dieta cetogênica. Então, não faz sentido ficar estabelecendo limites para a quantidade de ingestão de sal. Escute o seu corpo, escute as suas necessidades. Se você estiver ali numa dieta carnívora, escute os sinais do seu corpo. Se você estiver retendo líquido, faça o ajuste. Se você estiver se sentindo fadigada, com dor de cabeça, ajusta o sal. Pode ser a falta do sal. Carnívora é sobre se conectar com os sinais do próprio corpo. E qual é que é o melhor sal, Lua? O sal de mesa iodado, ele não é o mesmo que sais minerais.
O sal iodado ele pode criar um desequilíbrio mineral por ter muito sódio e cloreto no corpo e não o suficiente de outros minerais essenciais, tá? Então, sais naturais contêm o que chamamos de minerais vestigiais, que podem dar suporte a processos hormonais, a processos elétricos, a processos químicos no nosso corpo. Os minerais vestigiais podem dar suporte à saúde também do coração e dos nervos. E são muitos os benefícios dos sais minerais. O sal integral marinho é um excelente, sal mineral. Eu uso da marca Mossoró. Tem um sal Celta, tem um sal também do Himalaia. E quais são os impactos na nossa saúde? Na saúde adrenal e da tireoide. Então, na adrenal, a gente tem ali a aldosterona, que é produzida pelas suprarrenais, especialmente quando o corpo está estressado. E aí a gente vê aquela retenção de água acontecer, o edema, que está diretamente relacionado à aldosterona, e pode ser resultado de muito sal e de pouco sal. O corpo ele pode estar retendo a deficiência até que haja suficiência. Nas alergias, o sal ele pode ser um anti-histamínico natural. Na asma e na sinusite, o sal pode ajudar a limpar o excesso de muco e catarro. Quem nunca gargarejou água com sal? No açúcar, no sangue, pode ajudar a aumentar a sensibilidade à insulina e auxiliar pessoas com diabetes. Na saúde óssea, 1/4 do sal do corpo está nos nossos ossos. Então, quando o corpo não tem sal e minerais suficientes, ele retira esses recursos do corpo. E isso pode piorar a osteoporose, por exemplo. Magnésio e sódio são essenciais aqui, tá? Na limpeza celular, os íons carregados negativamente e minerais residuais no sal podem atravessar melhor as células e possivelmente remover toxinas. Na celulite, a celulite ela pode ser diminuída com maior consumo de sal. Na função digestiva, o sal ele é importante para aumentar o ácido estomacal e poder ajudar ali com a azia. Na saúde do coração, nos equilíbrios hormonais do corpo, eles podem apoiar ali a função hormonal normal, incluindo fertilidade, saúde reprodutiva. Nas enxaquecas, quem sofre de enxaqueca tende a precisar de mais sal. Nas câimbras musculares, um equilíbrio de magnésio e sódio ajuda a equilibrar as câimbras musculares. As proporções de sódio e magnésio são críticas para a saúde adrenal. É por isso que você vê atletas, por exemplo, mergulhando ali os pés em sais de Epsom. Eles liberam muito cortisol pelas adrenais, por conta do exercício. E aí agora eles querem dar aquele suporte aos músculos com enxofre, sódio e magnésio, que são ingredientes do sal de Epsom. Ajuda a normalizar a pressão arterial. Não aumenta a pressão arterial. É importante também na absorção de nutrientes da água e dos alimentos. Na saúde da pele, melhorias no eczema, melhorias na psoríase foram observadas com equilíbrio na ingestão de eletrólitos e sódio. No sono, equilibrar os eletrólitos pode dar suporte aos hormônios e melhorar a qualidade do sono. É importante também para os dentes. Minerais traço podem ajudar a remineralizar os dentes. Gargarejar a água salgada, a água com sal, pode beneficiar a saúde bucal. O que é que você precisa evitar? Evite ao máximo o sal iodado. Por quê? Porque grande parte dele é processado com produtos químicos sintéticos e podem ser tóxicos para a sua saúde. Esses produtos químicos incluem formas manufaturadas de iodeto, açúcar, dextrose, que é açúcar, para estabilizar o iodeto, flúor, bicarbonato de sódio, agentes antiaglomerantes e quantidades tóxicas de iodeto de potássio e derivados de alumínio. As formas naturais de iodo importantes, elas são perdidas quando esse sal é fabricado. E aí, sem esse iodo natural, a tireoide é gravemente prejudicada. Por causa disso, a indústria do sal começou a adicionar formas sintéticas de iodo aos seus produtos. O sal encontrado no mundo natural, ele não é branco. O sal de cozinha foi colorido de branco com alvejante. Grande parte é o resíduo escamoso real da extração de petróleo. Sim, o extrato de petróleo bruto é uma maneira de produzirmos sal de cozinha. O sal de cozinha também pode causar dores de cabeça, que é o sal iodado, tá?
dores de cabeça com alto teor de sódio no sangue e dilatação dos vasos sanguíneos. Para fechar, um resumo. Não precisamos ter medo do sal mineral e sim do sal iodado. Dieta carnívora, principalmente na fase de adaptação, vai requerer um pouco mais de sal por causa da queda da insulina. Então fique atento aos sinais de fadiga, dores de cabeça, retenção e faça os ajustes. Não se apegue às quantidades de sal no dia, e sim ao sabor e às demandas que o corpo vai exigir ao longo do dia. Escute seu corpo. Como carnívora não combina com alimentos processados, então a gente fica bem tranquilo. Nem me preocupo muito em alertar como os embutidos são curados e quais sais são utilizados nesses produtos. O sal mineral, o sal integral, ele é nosso amigo, não o nosso inimigo. E aí, se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Para saber mais sobre a dieta carnívora, se inscreve aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Assim você me motiva a trazer mais conteúdo sobre o assunto. Me ajude também compartilhando esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E não esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos sobre a dieta carnívora. Te espero também no meu Instagram, lua.ferrari, onde eu compartilho minha rotina alimentar, meu estilo de vida e esclareço muitas dúvidas sobre a dieta carnívora. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!